fazerem candidíase de repetição por conta, né, da alteração da glicose. Então, vocês vão ver, elas fazem frequentemente. Então, é de suma importância também colher, quando você vai colher a história das doenças crônicas, principalmente. Tá bom? Pode continuar. Sim. Falando um pouquinho dos métodos diagnósticos, né, antecipando, como é que a gente faz a investigação, então, de um corrimento, né, na suspeita de uma patologia? A fita de pH, que a gente vai colocar na parede vaginal lateral, e aí para cada cor, né, a gente vai ter um espectro do pH, lembrando que o normal da vagina é menor que 4,5, mais ácido, né? O segundo método é o teste de WIF, ou também conhecido como teste das aminas. A gente vai pingar uma gotinha de hidróxido de potássio a 10% no conteúdo vaginal, que está numa lâmina, e aí esse teste é considerado positivo quando a gente tem uma reação que vai volatilizar aminas e vai causar um odor de peixe podre característico. E alguns corrimentos a gente vai ver que vai ter esse teste positivo. O exame é fresco, né? No microscópio, colocando e vendo a secreção direto ali, o esfregaço da amostra e vendo se ali existe algum micro-organismo. A gente vai ver que algumas doenças têm algumas características marcantes, né, de micro-organismos, que eu vou mostrar mais à frente, quando for falar de cada uma. E também a bacterioscopia com a coloração do grão. Pessoal, aí entrando agora, então, nas vulvas... Daniele, volta ali. Guarda aí o número 3, a questão de prova. Geralmente cai em questão de concurso. Qual o melhor exame para fazer diagnóstico de corrimentos vaginais ou de vaginites? É o exame a fresco. Você colhe o material, põe na lâmina e olha no microscópio. Esse é o melhor, tá? Guardem isso aí. E acho que o mais simples também, né, que consegue diferenciar logo o micro-organismo. Quase se tiver nenhum disponível lugar, no consultório. Quase Problema nenhum é lugar esse, tem um microscópio, Daniela. É disponível. muito difícil a gente fazer isso porque quase nenhum lugar tem. Mas se o Exato. seu consultório tiver, se o seu ambulatório tiver, aí dá para fazer, a gente consegue fechar o diagnóstico pelo microscópio. Porém, o diagnóstico clínico, que é o que você vai mostrar agora, ele é muito preciso. Dá para a gente fechar bem o diagnóstico com os aspectos clínicos aí. Mas se tiver o microscópio, Exatamente. vale a pena. Principalmente, né, a abordagem sindrômica da IST, o diagnóstico é praticamente clínico, né? E aí a gente consegue fazer fluxo exatamente de acordo com os sinais e sintomas. Isso, é o que eu vou mostrar agora, falando de cada um dos corrimentos, né? Falando assim, conceituando as vulvovaginites, né? São processos inflamatórios, infecciosos ou até mesmo alérgicos que vão acometer o trato gastrogenital inferior. Por exemplo, a vulva, paredes vaginais, ectocerve, que é o epitélio escamoso estratificado do colo uterino. A primeira delas é a mais comum, que é a vaginose bacteriana, né? As pacientes vão chegar no consultório com queixa de descarga vaginal. Eu vou só diminuir aqui, porque está me atrapalhando um pouco. Tá, descarga vaginal sem irritação e a principal característica desse tipo de corrimento é o mau cheiro característico, né? É geralmente uma síndrome clínica polimicrobiana por um desequilíbrio da microbiota normal, o que a gente já costuma ter, né? Então, a gente vai ter uma diminuição dos lactobacilos e o aumento das bactérias anaeróbicas. E entre elas, a principal, né, que compõe a vaginose bacteriana é a Gardnerella vaginalis. Ela não é considerada uma EST, só que a partir do momento que a mulher tem esse diagnóstico, ela tem um risco aumentado por aquisição de outras ISTs. A presença da vaginose é considerada também um fator de risco para algumas complicações, como, por exemplo, as salpingites, peritonites, infecções após procedimentos ginecológicos. Então, é recomendado que quando a gente identifique, né, essa vaginose, a gente faça primeiro o tratamento antes de proceder à manipulação cirúrgica. E, além disso, também elas têm relação com algumas complicações gestacionais. Entre elas, a ruptura prematura de membranas, né, a prematuridade e a coriomielite. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Diagnóstico clínico também, e especificamente para a vaginose bacteriana, a gente tem um critério, chama critério de Ansel. Acho que é uma coisa cobrada muito em prova de resistência, pelas minhas pesquisas aqui apareceu bastante.
a gente vai precisar de 3 desses 4 critérios para fechar o diagnóstico. O primeiro deles é a característica da leucorreia, né? Acinzentada, cremosa, homogênea, aderida às paredes vaginais e ao colo. O pH, isso é muito importante a gente guardar, né? O pH vai estar menos ácido, vai estar maior que 4,5, justamente pelo aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente vai reduzir os lactobacilos, que são os agentes que produzem o ácido lático, que acidificam o meio vaginal. Então, o pH vai estar mais aumentado. O teste das aminas, que é o teste de WIF, vai ser positivo, né? A presença da secreção com hidróxido de potássio 10% vão volatilizar aminas, e aí a gente vai ter esse odor característico de peixe podre. E também, um outro achado importante na vaginose bacteriana são as fluicélulas. O que são elas, né? Esses agentes anaeróbicos, a Gardnerella vaginalis principalmente, eles têm grande afinidade pelas células epiteliais vaginais. E eles vão formar uma granulação ao redor da célula epitelial. E aí, lá na coloração do GRAM, a gente vai ter esse aspecto aqui. Ao redor da célula, vários pontinhos, né? Que são as bactérias. E isso é muito sugestivo de vaginose bacteriana. Essa foto do peixe está excelente, é exatamente isso aí. Paciente com Gardnerella, você faz o diagnóstico quando ela entra no consultório. Ela entrou, você já, às vezes, já sente o cheiro durante a consulta, na anamnese ali. E é exatamente isso aí, peixe podre. Pode lembrar da Gardnerella. Isso. Esses tratamentos aqui, eu peguei do manual mais recente do Ministério da Saúde, mas assim, o manual da maternidade escola, assim, tinha algumas divergências. Eu acho que depende muito da clínica, assim, do que o profissional costuma usar, tem mais experiência. Aí eu vou falar o que eu encontrei do Ministério da Saúde mesmo. A primeira opção, eles colocam sempre o metronidazol, ou via oral, ou então via vaginal, né? Aí, o oral, 250, 2 comprimidos, 7 dias, de 2 em 2, 7 dias. Ou então o gel vaginal, um aplicador cheio, sempre à noite, por 5 dias. Como segunda opção, eles dão a clindamicina de 300, 2 vezes ao dia, por 7 dias. Como eu falei antes, a vaginose bacteriana não é considerada uma EST. E aí os estudos mostraram que o tratamento do parceiro não vai reduzir a taxa de cura e a taxa de reinfecção. Então, de rotina, o tratamento do parceiro não está indicado. E para gravidez, eles recomendam utilizar a clindamicina durante o primeiro trimestre de tratamento, porque o metronidazol é considerado classe B, né, durante a gestação. E aí, do segundo trimestre em diante, poderia fazer o metronidazol. O que vocês têm que guardar aí que a opção de tratamento é o metronidazol, é o melhor. Para melhorar a aderência da paciente, às vezes esse esquema de 7 dias, a paciente acaba não completando porque o metronidazol dá um gosto metálico na boca importante. Metálico, horrível. Isso, uma náusea importante. Então, você pode, às vezes, optar por fazer metronidazol 2 gramas em dose única. O problema se for comprimido de 500, você faz 4 de uma vez só. Só que na rede, aqui em Macaé, é 250. Então, você tem que fazer 8 comprimidos. E aí, o que eu oriento a paciente? Toma os 8. Toma 2, depois mais 2, depois mais 2. Eu tive uma paciente que botou os 8 na boca de uma vez só, vomitou tudo. Porque engasgou com aqueles monte de comprimido ao mesmo tempo. Mas se você tiver a opção de fazer 2 gramas em dose única, às vezes a aderência da paciente é um pouco melhor. Mas a escolha principal é o metronidazol. Guardem bem isso. Clinda a segunda escolha. Exatamente. Isso, eu tinha visto nesse manual mesmo, eles colocavam que para vaginose, né, especificamente, não era recomendado esse tratamento em dose única, exceto em caso de assim, perda de segmento, né, e porque realmente tomar remédio, elas vão tomar alguns dias, vão achar que melhorou e a adesão costuma ser baixa, mas assim, pelo que eu vejo, já vi outras apresentações sobre o tema, muitos GOs na prática clínica recomendam a dose única, né. Acaba sendo mais usado. Às vezes a gente mas, troca o metronidazol. Acho que dá uma vez na prova. Às vezes a gente troca o metronidazol pelo secnidazol. Secnidazol é 1 grama dose única, ou você pode fazer 2 gramas também dose única. Mas para a prova é o metronidazol a resposta. Certo.
Aí algumas orientações, né, após o tratamento dessa paciente. Eu já falei aqui do manejo do parceiro, que não está recomendado de rotina. É legal orientar a paciente da abstinência sexual durante o tratamento, né, e o uso de preservativos de maneira rotineira. E uma coisa importante é a recomendação da abstinência alcoólica durante o uso do metronidazol, pelo risco de acontecer esse efeito aqui, efeito antabuse. Deixa eu ver se eu botei aqui, coloquei. Então, a associação do álcool com metronidazol inativa a enzima adenído desidrogenase. E isso pode gerar alguns efeitos colaterais, né? Esse mal-estar, náusea, tonteira e gosto metálico na boca. Então, eu li que do metronidazol tem que ficar até 24 horas depois da última dose sem ingerir bebida alcoólica. Isso é importante orientar os pacientes, né? E, mais uma vez, não utilizar as duchas vaginais. É de suma importância orientar até mesmo por conta do abandono do tratamento. Então, assim, falar para ela, vai fazer um gosto ruim, você pode ter diarreia, você pode ter dor abdominal, porque é uma reação esperada do medicamento. É muito importante. Toda vez que a gente faz uma prescrição, a gente tem que estar orientando das possibilidades de reações que são, né, esperadas do próprio medicamento. Porque se você não avisa, ela acha que aquele medicamento, ela tem uma alergia àquele medicamento e ela sai achando que o remédio faz mal para ela, né? Então é importante a gente estar colocando isso. Fabrício, eu queria fazer uma pergunta para você. Aqui na rede, o pessoal da enfermagem pode prescrever metronidazol? Pode prescrever toda a abordagem sindrômica da IST, isso no município de Macaé. Como eu falei naquela aula, que cada município ele vai fazer, né, ele tem a sua portaria própria de ações. Porém, tudo que está no livro do Ministério da Saúde, tudo que está na política pública, né, que o enfermeiro tem autonomia de estar exercendo, de estar prescrevendo, podemos fazer. Então, tudo isso, todas essas medicações, a gente tem autorização de estar fazendo, não só pelo Ministério, mas pela uma portaria própria do município. Ok. Legal saber. Agora, o segundo, né, tipo de corrimento, que costuma ser muito frequente também, essa queixa no consultório, é a candidíase vaginal. Até 90% dos casos é causado pelo Candida albicans. E aí, qual que é a queixa, né? Geralmente, o diagnóstico é clínico por essa queixa. Uma leucorreia, que é o branco leitosa, em grumos ou em placas. Aí, a paciente pode se referir a ela como um aspecto de leite coalhado, né? Geralmente, não tem odor fétido e é principal o corrimento que está associado a prurido, que é a coceira local. Então, na inspeção, no exame físico, a gente pode encontrar até escoriações pelo esse intenso prurido. E aí é relatado lá na literatura também que é uma condição que se agrava antes do período pré-menstrual, porque aí é o período que a gente tem pH vaginal mais ácido. Então, essa condição tende a se agravar. E alguns outros sintomas podem aparecer também, como a disúria, que é o ardor urinar, né? E a dispareunia, que é o desconforto ao ato sexual. Como que a gente faz o no diagnóstico? raciocínio que você fez aí, por que melhora quando menstrua? A cândida vem antes da menstruação, aí a menstruação vem, a cândida melhora. Porque o sangue melhora, aumenta o pH, né? Fica mais básico. Aí a cândida diminui. Tá muito comum essa queixa, é impressionante. Eu tenho corrimento antes da menstruação. Aí depois ela vem, doutor, e melhora. Tem um corrimento com coceira. Porque perto do período menstrual é o momento de maior acidificação do canal vaginal. E aí quando vem o sangramento, o sangue ele torna aquele meio um pouco mais básico, né? Menos ácido. E aí a cândida dá uma arrefecida ali, dá uma diminuída no número. E a gente percebe também uma frequência com a gestante, por conta da alteração, né, também do pH, da umidade vaginal e por conta da baixa imunidade que a gestante, né, que é comum acometer. Então, é muito comum a gestante fazer candidíase de repetição. E aí, ela, muitas das vezes, não está melhorando. E aí, a gente vai, né, adaptando, usa um creme vaginal, depois usa outro, né? A gente sempre orienta de sabonete neutro, de dormir sem calcinha, e aí a gente vai adaptando. Mas é muito frequente na gestante. Certo. Pode continuar. Eu coloquei algumas fotos aqui que eu tinha esquecido de passar, né?
Então, esse corrimento aqui geralmente é aderido, né? Mais branco, leitoso, com aspecto de leite coalhado, que os pacientes podem se referir. Esse aqui é um quadro bem mais avançado, né? Relacionado geralmente à imunodeficiência, alguns fatores que eu vou falar mais à frente também, que podem predispor à cândida de repetição, né? O diagnóstico é feito pela microscopia, a gente vai identificar, então, as pseudohifas ou os esporos, que são as duas formas desse fungo comensal, e o pH vaginal mais ácido, menor que 4,5. E aí, falando agora dos fatores que predispõem, né, a candidíase vaginal. A gravidez, a diabetes mellitus, principalmente quando está descompensada, obesidade, uso de contraceptivos orais, corticoides, imunossupressores, paciente que faz quimio, radioterapia, os hábitos de higiene, que a gente já discutiu, né, e vestiário, aqueles que aumentam a umidade e o calor local, o contato com alérgenos ou irritantes, talcos, perfumes, sabonetes íntimos, e as imunodeficiências também, por exemplo, o HIV. Como que a gente faz o tratamento? Também daquele manual. A candidíase, então, é o que mais tem variação de tratamento. Daniele, só um pouquinho. A Rafaela Perni perguntou se o DIU pode causar infecção, candidíase de repetição. Não. O DIU não causa. Agora, quando eu tenho candidíase de repetição, às vezes eu tenho que tratar com mais intensidade, por quê? Não a candidíase, não é tanto problema. É mais tricomonas ou gardnerella, porque a bactéria pode ascender para o útero pelo fio do DIU e chegar até a cavidade endometrial. Tá? Então, não foi o DIU que causou. Mas, se tem a candidíase de repetição, quem tem DIU está mais comprometido. Então, eu tenho que abordar de modo mais rápido. Tá bom? Esse é um pensamento que muita gente tem. Ah, o DIU dá corrimento, o DIU dá câncer. Não. O DIU não causa isso. Mas se tem o corrimento, ou se tem câncer de colo de útero e a mulher está com DIU, dependendo do quadro, às vezes a gente até precisa retirar o DIU, tá? Mas o que principal causa da cândida proliferar é a imunossupressão, que está no diabetes, que está na gravidez, quem usa corticoide de longa duração. Diminuiu, o sistema imunológico deu uma diminuída na funcionabilidade dele, a cândida ela procria mesmo, reproduz com força. Esse aqui que você falou, hábito de higiene e vestuário que aumenta a umidade. Professoras de hidroginástica são as mais acometidas, né? E que trabalham com água quente às vezes e ficam de maiô o dia inteiro. Aí tem candidíase de repetição, porque fica a umidade do maiô ali, mais o calor da água, quando a água, ainda mais se a piscina for aquecida, né? Isso favorece o aparecimento da cândida. Eu ia falar isso também, essa questão do biquíni, né? Que falam muito durante o verão, principalmente, de não deixar secar no corpo, porque aí, assim, calor e umidade é o que mais favorece o crescimento, né? E aí, candidíase no verão. E quem tem imunidade mais comprometida, que usa calcinha de lycra o tempo todo, ou calça jeans, que aperta muito, piora o quadro de candidíase. Então, a gente recomenda o quê? Chegou em casa, tira a calcinha, toma seu banho, faz sua higiene e tal, e fica sem calcinha, dorme sem calcinha, usa vestido, para que fique menos abafado a região de vagina. Que quanto mais abafado, mais quente estiver, maior a reprodução do fungo. Preferir calcinha de algodão também, né? E o ideal, isso aí, de algodão é melhor, exatamente. Certo. O tratamento, então, como primeira opção, eles colocam sempre o tratamento tópico para candidíase. O miconazol por 7 dias, ou então a anistatina por 14. Mas, assim, na prática, o que eu mais vejo é usar o fluconazol, por ser dose única, né? Mas não sei qual a experiência de vocês. O tópico tem que usar, Daniele, porque quem já teve candidíase não esquece nunca mais. Incomoda muito. Então, usar o tópico sempre vale a pena, junto com o fluconazol dose única. Isso que eu ia perguntar. Geralmente associa, então, né? O tópico com o fluconazol dose única. Exatamente. Dependendo da intensidade, quando você avalia, e não só usar aplicador à noite, né? Às vezes ela vai de manhã para você lá e aí você às vezes orienta ela. Nossa, tá. Aí orienta ela até passar. Além do aplicador, passa pela genitália externa também. Por fora também. Porque isso, e aí a gente orienta, às vezes, ela passar de manhã, depois que você acordou, tu fez sua higiene, pronto, passa externamente.
Porque durante o dia não dá, mas tem umas que são tão intensas que a gente até orienta dela, vai para casa, passa e deita, para poder ver se dá uma melhorada, porque é bem intenso. Uhum. A nistatina está um pouco em desuso, porque foi tão usada que agora tem uma resistência razoável da Candida albicans e principalmente a glabrata em relação à É. nistatina. Então, a nistatina a gente deixa bem, para assim, não está melhorando com miconazol, com fenticonazol, aí a gente vai lançar a mão da nistatina, mas ela quase não é mais prescrita, tá bom? Apesar das Na prefeituras verdade, terem bastante nistatina. aqui em Macaé tem miconazol. É Mas, miconazol, assim, tá? a gente também vai observar. Colher a história dela. Ah, nunca tive nenhum episódio. Aí você pode utilizar no Instagram, eu tenho de recorrência. E aí a gente vai usar de acordo com a clínica, pela história dela também, né? Isso aí. Pronto. Ah, não sabia. Essa semana eu acompanhei no hospital e prescreveram nistatina. Era uma Sim. paciente Tem bastante gente que imunossuprimida, né? prescreve, Que já mas tinha tido de repetição, a eficácia não é tão boa mais quanto o do miconazol. O miconazol tem uma ação melhor. As cepas de Cândida Ai, estão um pouco mais resistentes à nistatina. Mas ainda funciona, tá bom? Pode prescrever sim. E a dose E aí, oral, o fluconazol é disparado mais prescrito, mas o itraconazol também pode ser uhum, usado. 2 comprimidos, 2 sim, vezes por dia, por um dia, tá? Isso aí mesmo. isso é o que estava lá no manual. É a recorrência, né? A gente classifica a candidíase de repetição quando a gente tem mais de 4 episódios por ano, foi o que eu li. E aí a gente faz um tratamento inicial, né, com fluconazol e associa uma terapia de manutenção, com uma dose mais baixa, né, geralmente uma vez por semana, e mantém por 6 meses. Certinho, Aí, isso aí mesmo. principalmente aquelas pacientes do fator de risco que eu falei, né, geralmente precisam pela recorrência do quadro. São os principais fatores de risco para também recorrência do quadro. E outra coisa aqui, quando tem candidíase recorrente e você faz esse tratamento de supressão e não está funcionando, esse tratamento de supressão, fluconazol uma vez por semana, durante 6 meses, ele pega muito bem Candida albicans, que é 90% do fator etiológico. Mas tem a Candida glabrata, que é resistente ao fluconazol. Então, eu já tive até uma paciente que deu um trabalhão, e aí eu fui descobrir lá no final que o ácido bórico em creme, você manda manipular, ácido bórico 600 miligramas em creme vaginal, aí você faz a aplicação dele em óvulos ou creme uma vez por semana, também 6 meses, de 3 a 6 meses. E aí o ácido bórico, quando o fluconazol não está resolvendo, o oral, aí você pode usar o ácido bórico que vai pegar a Candida glabrata, ou até uma Candida albicans resistente aí ao fluconazol, tá? Isso é uma outra opção bem legal que eu vi que funcionou muito bem, que é o ácido bórico. Uhum. Foi até bom você comentar, porque eu esqueci de falar, né, que na recorrência, né, candidíase de repetição, já é indicada fazer a cultura, para ver se não é uma cândida de uma espécie que não é tão comum, por exemplo, a glabrata, né? E a gente vê também a resposta do tratamento, que aí teria que mudar, igual a opção que o professor pontuou agora. E outra Pode coisa, seguir? sugerir a paciente de usar o velho e famoso Yakult. O Yakult é lactobacillus, então se ela toma, ela vai melhorar a população de lactobacillus vaginal dela. Então você orienta ela a usar com frequência quando ela tem aí candidíase de repetição, né, para ajudar no tratamento. Boa dica, gostei. Falando agora da terceiro, né, o terceiro tipo de corrimento é a tricomoníase, é o terceiro mais comum, coloquei na ordem, né? Ele já é considerado uma doença sexualmente transmissível. Ele é causado por um protozoário, que é o Trichomonas vaginalis, e geralmente ele é diagnosticado em mulheres, porque os homens costumam ser portadores, né, vetores, são portadores assintomáticos. E aí qual que é a característica desse corrimento, né? Amarelo, esverdeado, bolhoso, igual tá aqui na foto. E ele também vai ter um odor fétido. Ele recobre as paredes vaginais e do colo uterino. E o colo tem uma característica muito importante. Ele pode estar hiperemiado, né?
E aí tem esse famoso colo em morango ou colo em framboesa. A gente vai ter pequenas hemorragias, né? Aí vai ter esses pontinhos aqui no colo, evidenciando esse colo característico aí da tricomoníase. E o diagnóstico pode ser feito também identificando lá no microscópio, né, esse agente. E aí é importante tentar identificar que ele tem esses 4 flagelos anteriores. Aí aqui a gente vê na microscopia, tá vendo? Ele é mais característico, dá para diferenciar dos outros tipos de agentes causadores dos corrimentos vaginais. Ó, pessoal, essa lâmina ali, ela tá corada. Essa é mais fácil de ver. Mas mesmo naquela lâmina, no exame a fresco, às vezes a gente consegue ver até uma movimentação do tricomonas. Então fica aquele rabinho ali balançando, porque você botou a secreção na lâmina, põe uma gotinha de soro fisiológico e põe a lamínula por cima. E vai olhar no microscópio, às vezes você vê um pouquinho a movimentação, e são essas células mais aquadradadas aí, que dá pra gente, às vezes consegue perceber mesmo no exame a fresco. Uhum. Eu vi também já falar que é importante a gente atentar para a clínica, né? Para o tipo de corrimento, que a gente pode fazer esse exame a fresco e até mesmo confundir com o espermatozoide. Então tem que sempre questionar a paciente se ela teve relação sexual recente, que aí vai ficar mexendo ali os flagelos, né? Pode confundir com o espermatozoide. O tratamento lá indicado é também, como primeira opção, metronidazol, via oral ou então a via tópica, né, o gel vaginal, por 5 dias ao deitar. E, como ele é considerado uma doença sexualmente transmissível, é importante tratar os parceiros. E aí, a opção que eu vi em algumas das referências para o parceiro é o tratamento com tinidazol, 2 gramas, via oral, dose única. Você está sendo muito boazinha. Manda tomar metronidazol também para ficar com gosto de prego na boca pro parceiro. Eu vi que estava Tem que tratar o diferente lá na parceiro. referência, acabei colocando aqui, né? O tinidazol é uma opção, mas podemos fazer igualzinho para a mulher, o metronidazol, igual, no mesmo esquema, 7 dias, 500 de 12 em 12, ou 2 gramas, dose única. Uhum. Esse tratamento aí foi muito machista, eu achei. Que o tinidazol não dá sabor metálico na boca e aí o parceiro se safa. Então, aqui é um fluxograma para resumir, né, esses 3 tipos e algumas condutas que a gente pode tratar para o tratamento e identificação do corrimento, né? Então, a paciente chegou no consultório com uma queixa de corrimento vaginal. Sempre importante a gente fazer a anamnese e o exame ginecológico passando o espéculo para ver o aspecto da secreção. Confirmou o corrimento vaginal, né? Se a gente tiver a microscopia disponível, que é o mundo ideal, né? A gente vai fazer, então, a coleta do material e avaliar. Se a gente vê a presença das hifas, fechou o tratamento, fechou o diagnóstico de candidíase, trata a candidíase. A presença das células, a gente vai tratar, então, a vaginose bacteriana. E a presença do tricomonas, a gente trata a tricomoníase. Se a gente não tiver o microscópio, que pode ser o que acontece, né? A gente pode fazer o teste da fitinha do pH e o teste das aminas. Se o pH vaginal e ou dos testes das aminas for positivo, aqui ó, peraí, pH maior que 4,5, então menos ácido, e o teste positivo, e ou teste positivo. A gente vai pensar então em tratar a vaginose bacteriana e a tricomonas. Se o pH for menor que 4,5 e ou o teste das aminas for negativo, vai questionar, esse corrimento tem uma característica grumosa associada ao eritrema vulvar, né? Aí, se sim, a gente pensa na candidíase, né? Se não, a gente pensa uma secreção fisiológica, né? E aí, acho que não costuma nem tratar a causa fisiológica, né? Só orientar a paciente que aquilo é um corrimento normal e orientar. Se ela não tiver prurido, se o teste der negativo, mas assim, não custa nada tratar, porque ela vai ficar insatisfeita, que ela foi com corrimento e você não orientou, né? Então vale a pena, às vezes, passar ou o sabonete líquido durante um tempo, sabonete íntimo durante um tempo, ou até um creme vaginal mesmo para ela fazer durante uma semana. Não, você não está super valorizando a história, não. Porque dependendo da queixa da paciente, né, a gente pode fazer
mesmo que seja uma causa fisiológica e está aumentado ali, pelo menos ela vai ficar satisfeita de você ter tratado. Mas, normalmente, o bom do corrimento, você fecha sempre o diagnóstico com a clínica, olhando você já fecha, mesmo que a gente não tenha microscópio, não tenha o hidróxido de potássio, né, e não tenha fita de pH, dá para a gente fechar o diagnóstico certeiro. E a vantagem, é grumoso, tem prurido, é cândida. Se tem mau cheiro ou é bolhoso, tanto faz tricomonas ou gardnerella, o tratamento é igual, vai ser o metronidazol. Você vai ficar na dúvida. E agora, trato o parceiro, não trato? Se está na dúvida, trata os dois. Mesmo, mas era gardnerella, tudo bem, tratei os dois, não tem problema. Só para vocês não deixarem passar e não ficarem tanto na dúvida, ok? Mas é bem tranquilo, conforme vocês vão vendo os corrimentos, vai ficando cada vez mais fácil fazer o diagnóstico clínico. Se tiver esse arsenal, aí melhora muito, favorece muito o microscópio ou o hidróxido de potássio. Me fez lembrar essa questão que o Carlos colocou do diagnóstico clínico, é de suma importância. A gente teve uma gestante que ela teve candidíase do início ao final da gestação, e era muito intenso. E a gente, quando era na minha consulta, quando era dele, a gente sempre fazia exame especular, fazia exame de genitália, e ela tinha essa característica, mas não era, porque a gente sempre associa, é branco, né? Ela era esverdeada, não sei se você recorda, Carlos. E aí, como é importante, lembra? Era um verde, era aquele verde fosforescente, quase, lembra? Exatamente. E aí foi durante toda a gestação. A gente fez inúmeras arrumações aí, mas foi até o final. Então, assim, é importante. Tem grumos, isso que você falou. Tem prurido intenso, tem uma clínica, né? Ela tinha uma genitália que tinha, por conta da ação do ácida, né? Ela ficava muito hiperemiada, e pelo prurito, né? Que ela acabava fazendo uma né? Exatamente. Então é importante o exame clínico, né? Muito. Essa paciente que você falou, acho que no final eu tentei o ácido bórico para ela, estava bem perto do parto. Não sei se ela conseguiu mandar manipular, mas eu acho que ela conseguiu fazer. Teve um discreto alívio, mas aí já estava perto da época do parto. Tem algumas pacientes que ficam bem resistentes mesmo, bem encrencado, porque a imunidade da paciente provavelmente já era comprometida, com a gravidez ficou mais ainda. Então a reação da cândida ela é reproduzir, vai reproduzindo. O ambiente está quente, úmido e ácido, ela vai embora. Ela vai crescendo com força. Esse fluxograma está ótimo. Ótimo. Que geralmente é o que mais tem assim nos materiais didáticos, né? Não sei, deve ser cobrado bastante de prova essa questão, porque realmente a clínica é soberana, então a gente às vezes não dispõe desses métodos diagnósticos, trata pela clínica, né? Eu vou falar agora das cervicites, que são outras causas de corrimento, né? Diferente agora, elas são inflamações do epitélio glandular do colo. Então a inflamação está mais lá em cima, tá do colo, e a gente vai exteriorizar esse corrimento. A cervicite, né? Os principais agentes causadores são a Neisseria gonorrhoeae e a Chlamydia trachomatis. A maioria das pacientes, pelo que eu estava lendo, são assintomáticas. Mas os casos que têm sintomas, quais são eles, né? O corrimento endocervical mais amarelado e purulento, a presença de sangramento no período intermenstrual ou então após a relação sexual, a dispareunia, dor pélvica, geralmente dor mais embaixo do ventre, disúria e polaciúria também pode acontecer, né? Os fatores de risco relacionados à cervicite são, então, principal deles, a relação sexual desprotegida. É descrito que, epidemiologicamente, né, é mais comum nas pacientes menores de 25 anos e também naquelas que são fatores de risco, né? Iniciaram relação sexual de forma precoce ou então naquelas que têm múltiplas parcerias sexuais. E aí, assim, parte diagnóstica, né? Volta lá, Daniele. Guarda essa foto está espetacular também. É isso aí, é um colo que parece que tem um leite condensado no meio dele. Isso aí é cervicite. Guarda essa imagem na cabeça de vocês. Certo. Aí, para diagnóstico, né? Como a gente, assim, no exame físico da paciente ainda.
é relatado uma intensa friabilidade, a manipulação mesmo que mínima, então vai sangrar bastante, né, quando a gente manipula esse colo. O teste do cotonete, eu tive um pouco de dificuldade para achar a definição exata. Aí eu achei isso aqui, o teste do cotonete positivo em caso de cervicite. A gente vai fazer um swab endocervical e a gente vai observar esse muco. Não sei onde está o meu mouse aqui. Aí esse muco contrapondo em papel branco. Eu acredito que aqui seria uma mostrando normal, né? E aqui Porque essa você põe no, secreção você, mais... você pega o cotonete e põe em frente a uma folha branca. Se tiver branquinho, pode ser só uma secreção vaginal normal. O pus, que é o característica da cervicite, ele é mais amarelado, mais creme. E aí quando você põe na frente de um papel branco, você vê que aquele cotonete está meio amarelado. Caso tenha dificuldade de você perceber, só olhando para ele, então leva ou numa parede branca, ou numa folha de papel branco, que esse aqui é o teste do cotonete positivo. É o amarelado ali. Uhum. Mas pelo cheiro você já Isso. resolve, já também Aí reconhece. tá. Aí falando assim, separado delas duas, né? A clamídia, o diagnóstico, existem vários métodos. O captura híbrida é considerado padrão ouro. Ele é mais sensível e mais específico. É importante falar que a clamídia tem uma forte associação à gonorreia também, né? Mas com doença inflamatória pélvica. Também 1/5 das pacientes podem apresentar infertilidade, porque clamídia é aquele patógeno que pode formar traves, né, de fibrina lá na trompa. Isso. E aí relaciona a infertilidade e também aumenta o risco de gestação ectópica, que é fora do local ideal, né, no útero. E como que a gente faz o tratamento? Azitromicina, 1 grama, via oral, dose única, é o tratamento padrão. E como alternativa a gente tem a doxacilina. Eu li que geralmente eles fazem tratamento das duas condições. Aí, Dani. É doxaciclina. Aonde? É doxaciclina. Ah, tá. Faltou um Czinho aí. Ah, tá. Depois eu vou arrumar, então, quando eu for mandar o slide. E aí eu tava lendo que eles geralmente fazem o tratamento das duas, né? Do gonorreia e da clamídia junto, pelo alto risco de co-infecção. Isso aí, vale a pena. Geralmente faz, então. E aí é só uma curiosidade que eu vi que algumas provas de residência também colocam isso, que é um evento raro. Mas a síndrome de Reiter, que é a associação de artrite, cervicite e conjuntivite. Então, sempre pesquisar naquelas pacientes com história de cervicite se tiveram algum episódio recente de artrite e conjuntivite também. A gonorreia, né? É um diplococo gram-negativo, que também vai ter as mesmas características lá, né? É meio difícil diferenciar, eu acho, a clínica dos dois. Bem difícil. Uhum. Por isso é que trata os dois, vale a pena tratar os dois. Uhum. E aí o diagnóstico, o método mais eficaz que eu li na literatura, né, é a cultura em meio específico. E o tratamento é diferente. A gente faz com a cefixima, 400 mg, via oral, dose única, ou então o ceftriaxone, que é dose intramuscular. O mais usado ainda é o ceftriaxone, intramuscular. Certo. E aí a prevenção da conjuntivite neonatal, né, por gonococo, colocação de nitrato de prata 1%, aplicação única após o nascimento, idealmente na primeira hora. Eu tinha lido uma vez que eles estavam mudando o protocolo, acho que não estava indicando para todos os gestantes, todos os GRNs, eu não sei como é que tem sido isso agora, para falar a verdade. Eu teve um tempo que falaram que ia suspender, mas eu acho que não suspendeu, não. Eu quase não sei, só o pessoal da pediatria para responder isso aí. Não lembro. Se parou assim, ou se continua usando. Eu acho que continua. Quando eu rodei lá em pediatria, no período passado, eles estavam usando em todos os GRNs ainda. Usa sim, é rotina. Porque assim, não tem como você garantir que a paciente está sem gonococo. Exatamente. Exatamente. Entendi. E as orientações, né, em caso de cervicite, sempre tratar os parceiros, é uma IST, né? Então sempre comunicar e tratar as parcerias sexuais. Eu li que é recomendado um rastreio das pacientes após 3 e 6 meses do tratamento, que aí pode ter um alto índice de reinfecção, principalmente se ela continuar com comportamento de risco, né? Sempre oferecer sorologias.
porque todos esses corrimentos que a gente falou, eles podem favorecer a aquisição de novos ISTs. Então, HIV, sorologia de hepatite, sífilis, sempre orientar as pacientes em relação a isso. E o DIU, acho que foi uma pergunta lá na Cândida, né? Aqui eu li que um dos ministérios, um dos manuais do Ministério da Saúde, estava recomendando a retirada do DIU na vigência de cervicite, mais 6 horas após a primeira dose do antibiótico. O CDC já fala que não tem evidência da retirada do DIU. Pois é, fica essa guerra aí. Mas se a gente tem uma cervicite com pus ali, pode ir para o endométrio e vai favorecer DIP, depois salpingite e aí infertilidade. Então, quando a gente tem uma cervicite purulenta e a paciente usa DIU, está mais indicado tirar o DIU. Aí o que a gente faz? Tira esse DIU, trata a paciente, dá um intervalo aí de pelo menos uns 2 meses e tal, confere, faz um preventivo depois, e aí faz uma colocação, uma nova colocação de DIU, uma nova inserção de DIU, né? Mas tendo certeza que ela ficou tratada. E enquanto ela tirou o DIU, a gente prescreve outro método contraceptivo. Mas deixar o DIU com uma cervicite é bem arriscado. Não vale muito a pena, não. Tá? Mas alguns serviços dizem que não, pode deixar lá o DIU. Porque tem gente que tem muito medo, mais até do que DST, de engravidar com o IST. Então, se você tira o DIU e está tratando a IST, é uma opção, mas ela engravida, aí eles têm mais receio da mulher engravidar porque tirou o DIU e não ter tratado adequadamente a IST. Aí eles preferem deixar o DIU. Mas eu acho que é menos arriscado retirá-lo, para não comprometer a saúde uterina e de trompa, de ovário da mulher. Aí outro fluxograma aqui é mais para diferenciar, né, a questão das outras, das vulvovaginites e da gonorreia clamídia, que são cervicites, né? Aqui ele coloca critério positivo, fator de risco, aqueles que eu citei, né? Ou sinais de cervicite com mucopus, o teste do cotonete positivo, a friabilidade do colo e a friabilidade / sangramento, né? Se a gente respondeu sim para algum desses questionamentos, a gente deve tratar a gonorreia e a clamídia. E como eu já falei anteriormente, né, sempre aconselhar a paciente, oferecer sorologias, vacinar contra a hepatite B, enfatizar a adesão ao tratamento, notificar e convocar os parceiros para o tratamento também. E acho que era isso, gente. Um detalhe aí, pessoal, a maioria das vezes a gente tem que fazer prescrição com o paciente presente, tá? No caso de uma IST, a gente tem autonomia para dar a prescrição para a mulher, para ela levar para o parceiro dela, tá? Não está errado fazer isso, não. Mas a orientação geral é assim, você só deve fazer uma prescrição quando a pessoa está na sua frente. E ainda tem gente que tem que conferir a identidade, né? Tem alguns colegas que pedem a identidade da pessoa, dá uma olhada na foto para fazer a prescrição, porque é muito comum, quando vocês se formarem, tanto os médicos quanto os enfermeiros, faz uma prescrição para mim, para uma conhecida minha que está lá em casa, uma tia minha e tal. E de vez em quando a gente faz, quando é bem conhecido nosso, assim, mas está errado. O mais seguro é não fazer prescrição quando a pessoa não está presente. No caso de IST, podemos fazer, estamos amparados por lei, tá? Para fazer para prescrição por parceiro. E é de suma importância, né? Assim, o intuito é que a gente convoque esse parceiro até mesmo para colher uma história dele, porque tem questões, quando a gente envolve a questão da sexualidade, tem questões, né, da vida sexual, aliás, tem questões que a gente precisa estar convocando, às vezes, mais que um parceiro, uma parceria, qualquer que seja. Então, assim, é de suma importância a gente estar solicitando. É muito comum a gente se deparar com circunstâncias, né, Carlos, na gestação, e aí a gente precisa convocar, sim. A gente tem que estar avaliando a clínica, porque muitas das vezes ela não sabe o que está acontecendo, não sabe, né? Ele não fala para ela, então a gente precisa que convoque esse parceiro. Parabéns pela aula, gostei bastante. Eu acho que é muito bom e pertinente a gente discutir, independente
da área que a gente for atuar, mas tem queixas que aparecem no nosso cotidiano. E aí a gente precisa estar avaliando. Parabéns. Gostei muito, muito boa. Arrasou, Daniele, muito boa. Fez bem sucinto, exatamente e tocou nos pontos principais. Corrimento, o pessoal tem muito medo de corrimento, mas não é, corrimento é isso aí que você falou. Guardem isso aí, a aula foi gravada, a gente vai disponibilizar para vocês. Tá muito legal, o fluxograma que você trouxe é muito bom. E é exatamente essas informações que vocês precisam guardar na cabeça de vocês para quando encarar um corrimento. Não precisa se apavorar e não precisa achar que toda secreção vaginal é corrimento. Às vezes a gente está colhendo preventivo, está interno olhando ali, não é corrimento? Não, não é corrimento. Secreção vaginal tradicional. Isso a gente vai pegar. É fisiológico. Fisiológico. É fisiológico. E assim, é o que o Carlos falou, assim, o fluxograma está muito bem claro. Eu acho que o Ministério da Saúde, esse último manual, ele tem uma ilustração maravilhosa. Não tem essas figuras que ela trouxe, mas tem exatamente... ele é muito claro e objetivo, muito bom. E é recente, de 2020, né? Isso, acho que é, de 2020. Sim, eu tenho. Muito bom. Muito bem, Daniele, parabéns. Quem que vai encerrar? A Gabriele disse que não podia, que alguém encerrar. Eu acho que é a Letícia. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Dani, pela aula. Foi excelente mesmo, muito boa. Parabéns. A Gabi pediu para eu